E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letras. Está tudo bom com você? Logo no início desse vídeo eu peço a você alguns favores especiais de amigo para amigo, de amiga para amigo. Você pode, por favor, clicar no sininho para receber as notificações de novas videoaulas? Pode fazer isso por mim? Você pode, por favor, caso você ainda não tenha feito isso, que lástima, se inscrever no canal? E você pode dar um like, quer clicar nessa mãozinha com o polegar para cima para dizer que gostou do vídeo. Isso me ajuda muito na construção do canal, me ajuda a atingir mais pessoas que gostam da língua portuguesa e que precisam se expressar corretamente, escrevendo ou falando nessa língua maravilhosa que nos foi dada de herança pelos portugueses, pelo menos isso, eles nos deixaram de muito bom. Tô brincando. Tá bom? Pode fazer isso? Então vamos à aula. Nesta aula eu vou falar sobre o infinitivo flexionado. Antes eu falei sobre o infinitivo não flexionado. Eu vou colocar o link em algum lugar por aqui assim, ou aqui assim, depois que terminar a edição, tá bom? Vamos comigo, vamos ver como é que funciona o infinitivo flexionado. Como, quando e por que usar o infinitivo flexionado. Vem comigo. O infinitivo flexionado é flexionado quando se percebe que há um ser que pratica a ação que ele expressa, ou seja, há uma agente dessa ação que é expressa pelo verbo. E flexionar o infinitivo é agregar a ele as terminações es, de tu, mos, de nós, des, de vós e em, de eles, como nos exemplos que eu selecionei com todo carinho para você. Olha, esse exercício era para nós fazermos. Aqui está o infinitivo fazer, e a ele eu agreguei essa terminação mos, que é de primeira pessoa do plural nós, porque dessa maneira eu informo para o ouvinte ou para o leitor quem é que deve praticar esta ação de fazer os exercícios. Nós. Aqui está o sujeito. Percebeu? Esse é o infinitivo flexionado. Outro exemplo em outra pessoa. Para vós cantardes essa canção, seria necessário que tivesseis ensaiado. Os dois verbos, cantardes e tivesseis, estão na segunda pessoa do plural vós. Esse é o infinitivo flexionado. Repare que o infinitivo impessoal seria só cantar, mas o pessoal recebe essa terminação des, indicando a pessoa com a qual ele está concordando, a qual se refere. Mais um exemplo, para ficar bem clara essa noção para você, era para eles fazerem isso. Você já viu que esse em aqui indica terceira pessoa do plural, está aqui, ó, eles. O infinitivo, aí você percebe por esses exemplos, parece, para não dizer que é igual ao futuro do subjuntivo. E aí nós chegamos numa esquina perigosíssima do idioma. Então, se o infinitivo flexionado é igual ao futuro do subjuntivo, como é que eu vou saber quando é um ou outro? Você vai saber aqui, no canal Tire Suas Dúvidas de Letra, comigo, professor Zé Arnaldo. O futuro do subjuntivo integra orações temporais ou condicionais, normalmente iniciadas por quando ou se ou equivalentes. Então, se você encontrar na oração em que está o verbo, que você não sabe se é futuro do subjuntivo ou infinitivo flexionado, se você encontrar na oração quando ou se, acabou sua dúvida. Acabou seu problema. Você estará diante de um futuro do subjuntivo. Veja aqui os exemplos. Se eles estudarem, tirarão boa nota da prova. Caramba, isso aqui pode ser futuro do subjuntivo ou infinitivo flexionado. Opa, mas tem aqui o se. Se esse se, conjunção condicional, está na oração, este negócio aqui é futuro do subjuntivo. Viu o problema? Acabou. Se estudarem, futuro do subjuntivo. Repare neste outro exemplo que eu trouxe com todo carinho para você. Quando nos encontrarmos, darei a você um presente. Será que isso aqui é futuro do subjuntivo ou é infinitivo flexionado? Claro que é futuro do subjuntivo, porque você percebeu que há aqui o quando, a conjunção, que empresta a noção de temporalidade à oração. Aí eu trouxe também um exemplo com outro elemento para você ver que não é só com quando ou se, ainda que esses sejam os mais comuns. Eu posso ter o sempre que nadares na piscina, usa a touca. Sempre que equivale a quando, não é?
Eu não poderia substituir por quando aqui? Quando nadares na piscina, usa touca. Então, se eu tenho essa noção de temporalidade expressa por uma conjunção quando ou por uma locução sempre conjuntiva, sempre que, pode apostar tudo que você tiver no bolso que esse negócio aqui, que esse verbo é futuro do subjuntivo. Reparou? Acabou esse problema. Esse foi só um parênteses para você não ficar preocupado. Você já sabe diferenciar o futuro do subjuntivo do infinitivo flexionado. Sigamos, pois. Eles se preocuparam por não saberem a matéria. Aqui eu tenho infinitivo flexionado numa oração começada por preposição. Eles se preocuparam por não saberem a matéria. Eu poderia dizer esta mesma coisa de outra forma. Eu poderia dizer, eles se preocuparam porque não sabiam a matéria. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei o que, e ao colocar o que, este verbo saberem se transformou em sabiam, ou seja, o verbo se conjugou. Essa transformação é que me permite dizer que esta oração aqui de baixo é desenvolvida e que esta aqui de cima é reduzida. O que é uma oração reduzida? Eu tenho um vídeo espetacular sobre isso. Vou colocar o link aqui no canal também para você assistir a ele, caso queira. Mas eu dou umas dicas aqui rápidas. Por não saberem, uma oração reduzida é aquela que não tem a conjunção, fica só a preposição, e o verbo está numa das formas nominais. Aqui a forma nominal é infinitivo flexionado. Por isso, esta oração de baixo, porque não sabiam a matéria, é oração subordinada adverbial causal, e a de cima é também oração subordinada adverbial causal, só que reduzida de infinitivo. Ela ganha um sobrenome pomposo de rainha por não saberem a matéria, adverbial causal reduzida de infinitivo. Ao te aproximares, tem cuidado. Opa, eu tenho aqui o infinitivo pessoal, da segunda pessoa do singular, olha o T aqui de tu, ela é, esse cara aqui é um infinitivo flexionado, mas eu poderia dizer isso ao te aproximares da seguinte maneira, quando te aproximares, tem cuidado. Essa aqui de baixo é uma adverbial temporal e a de cima você já sabe, é adverbial temporal, mas reduzida de infinitivo, adverbial temporal reduzida de infinitivo. Chama a sua atenção para este tem aqui, que é imperativo. Tem tu, tenha você. Percebeu? Por que eu botei tem e não tenha? Porque aqui a frase toda está na segunda pessoa do singular. E por uma questão de paralelismo sintático e de adequação, eu preciso usar as mesmas pessoas nas duas orações, já que são a mesma pessoa. Perdão, eu tenho que usar a mesma pessoa nas duas orações, porque são a mesma pessoa que pratica a tal da ação que está expressa pelos verbos. Deve ter cuidado essa pessoa que vai se aproximar. Percebeu? Ficou confuso? Quer que eu repita? Posso ir adiante? Curiosidade sobre o infinitivo. Já que eu falei ali ao te aproximares, eu me lembrei desse caso estranhíssimo de um recadinho que toda propaganda sobre remédios deve ter obrigatoriamente, por ordem ou portaria do Ministério da Saúde, já de há muito tempo, deve-se fazer uma advertência ao consumidor do remédio. Ó, compra esse remédio que ele é maravilhoso, tá? Mas, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Já leu isso? Já ouviu isso? Em algumas transmissões, em vez de ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, dizia-se, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não, quando esses anúncios foram lançados, não se passava um dia sem que eu recebesse uma ligação, uma mensagem, um pedido nas ruas, no metrô, no trem, no ônibus, na praia, no restaurante, no estádio de futebol. Professor, é ao persistirem ou a persistirem? Eu vou dizer para vocês o que eu acho. Ao persistirem, empresta uma noção temporal, tanto que eu poderia substituir por quando persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Concorda comigo? Aqui, ao persistirem, tem há uma noção temporal nesta oração. Já na de baixo, há uma noção condicional, tanto que eu poderia dizer, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu acho que é mais adequado para as intenções do Ministério da Saúde usar-se a persistirem os sintomas, porque o que se está dizendo é, toma esse remédio porque ele é maravilhoso, mas
Se os sintomas continuarem, se você continuar vomitando, com dor de estômago, dor de cabeça, corre para o médico, porque esse remédio não está fazendo efeito. É isso que eles estão dizendo. Não é quando os sintomas continuarem, mas se eles persistirem. Então eu acho que deve ser a segunda. Foi só um parêntese muito breve e eu vou seguir então adiante com o infinitivo flexionado, que integra, como eu dizia, orações reduzidas com preposição, como esta aqui, ó. Está na hora de começarmos o trabalho? Eu posso também desenvolver esta oração dizendo, está na hora de que comecemos o trabalho? Ela é uma substantiva completiva nominal, se você tem a curiosidade. Eu tenho um vídeo maravilhoso sobre orações subordinadas e sobre orações subordinadas reduzidas. Se você ficou com curiosidade, procure aqui no canal, mas eu vou tentar deixar o link por aqui em algum lugar nesta tela maravilhosa em que eu estou. Não mediremos esforços para eles serem presos. Eu também poderia dizer isso de outra forma, eu poderia dizer, não mediremos esforços, peraí que não, por algum motivo parou o negócio aqui, vai voltar já. Não mediremos esforços para que eles sejam presos. Essa aqui de baixo é uma oração subordinada adverbial final, indica a finalidade, o objetivo da ação, e esta aqui também é adverbial final, só que ela é reduzida de infinitivo. Ela não tem a conjunção, tem só a preposição, o que faz com que o verbo recue para uma forma nominal. Tá certo assim? O infinitivo flexionado pode integrar orações subordinadas a verbos causativos, eu tratei disso lá na aula de infinitivo não flexionado, vou repetir aqui, olha, se eu tenho esse tipo de construção aqui, ó, mandei saírem todos, este verbo é infinitivo e deve ser flexionado concordando com todos. Isso equivale a mandei que todos saíssem, viu? Reduzida de infinitivo, desenvolvida. As duas funcionando como objeto direto do verbo mandar. Mandei o quê? Que saíssem todos. Saírem todos. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta, a primeira reduzida de infinitiva, a segunda desenvolvida. Também o mesmo acontece com os sensitivos. Sensitivos, aqueles que indicam os nossos sentidos, ver, ouvir e o próprio sentir. Vi chorarem as mães desconsoladas. Chorarem as mães desconsoladas equivale a vi que as mães desconsoladas choravam. Percebeu? Eu tenho que usar o infinitivo pessoal chorarem para concordar com mães, assim como eu usei saírem para concordar com todos. Ocorre que, se o objeto da oração principal for pronome oblíquo, o ato no infinitivo pode não ser flexionado. Foi isso que eu expliquei lá na aula do infinitivo não flexionado. Como acontece nesses exemplos que eu vou mostrar para você. Mandei-os sair, olha aqui, ó, infinitivo não flexionado. Por que eu não usei mandei-os saírem? Olha como é que fica esquisito isso. Não é? Mandei-os saírem, mandei-os sair. O que tem de diferente? Vi-as chorar desconsoladas. Se eu tivesse senti as águas rolarem, aqui eu tenho um sintagma nominal com o qual o verbo deve concordar. Águas rolarem. Aqui eu não tenho esse elemento. O pronome oblíquo não tem o poder de fazer o verbo concordar com ele. Se eu tivesse aqui no lugar do os alunos, por exemplo, mandei os alunos saírem. Se eu tivesse aqui, vi as meninas chorarem desconsoladas, mas com o pronome não. O verbo se mantém na forma infinitiva, mas não flexionada. Percebeu a diferença? Sentias rolar, senti as águas rolarem. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado de verdade deste vídeo em que eu expliquei para você com toda atenção, com todo carinho, com todo zelo, como, quando e por que usar o infinitivo flexionado. Eu espero que tenha sido útil para você essa videoaula e se foi realmente, por favor, dê um like, clique no sininho, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso, é pecado mortal, e compartilhe com os amigos se você achar que esse assunto pode interessar a outras pessoas que, como você, amam a língua portuguesa. Eu desejo a você tudo de bom e ótimos estudos. Até a próxima!